Olá, bom dia. Obrigado pela sua audiência em mais esta edição do Noticidade Manhã. Veja bem, quando a população recorre à imprensa para pedir ajuda contra o crime, é possível deduzir que a situação realmente chegou a um nível preocupante. E este é somente um dos nossos destaques de hoje. Mas antes disso e muito mais, começamos com as notícias do trânsito. A partir de agora, 7 horas e 2 minutos, toda a movimentação das ruas, avenidas e rodovias da região, a gente vai saber com o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Fernando, bom dia a todos que acompanham a Noticidade de Manhã. Segundo a Urbis, o trânsito é tranquilo nas principais ruas e avenidas de Sorocaba. Nós temos imagens aqui da rodovia Senador José Hermínio de Moraes a Castelinho, que liga Sorocaba a Castelo Branco e a região de Itu. O tráfego é intenso no sentido da Castelo Branco, mas no sentido contrário, quem chega a Sorocaba não encontra dificuldades. E ontem à noite, em Araçoiaba da Serra, 2 homens armados renderam uma motorista e roubaram o carro dela na rodovia Raposo Tavares. De acordo com a Polícia Militar, ela parou para fazer o retorno no quilômetro 122 quando foi abordada. Dentro do carro estavam dinheiro, documentos e diversos objetos. O carro foi abandonado em Sorocaba e apreendido pela delegacia de Araçoiaba da Serra. A motorista não ficou ferida e os assaltantes continuam foragidos. E agora um aviso para você que trafega pela rodovia Raposo Tavares em Itapetininga. É bom ter cuidado quando trafega por lá. Ok, Pedro. A gente está com um pequeno probleminha no seu áudio, Pedro. Eu vou pedir para o Eduardo Bartos voltar para a pista lá. Ô, Eduardo, se puder voltar lá para a pista, lá naquele outro lado, no sentido de quem vem de São Paulo para Sorocaba. Nós tínhamos uma imagem no canto esquerdo aqui, Eduardo, onde vai passar o micro-ônibus lá. Isso mesmo, vem um pouquinho mais para cá. A gente estava percebendo ali, agora eles já passaram. Haviam aqui, ó, tem esse pedestre que estava vindo aqui e tinha um outro pedestre aqui que ele estava fora da faixa, viu? Então é bom a gente alertar com essas imagens feitas aí pelo Eduardo Bartels, que assim, os pedestres têm que caminhar fora do guarda-reio, olha lá, ó, tem caminhado fora do guarda-reio, isso é um perigo para os pedestres e principalmente para os motoristas desatentos. O ideal é o que estava sendo feito antes, onde 2 pedestres passavam pelo lado de dentro do guarda-reio. É importante isso para a segurança. Daqui a pouco a gente volta com o Pedro com outras informações. E aí a gente fala mais sobre as notícias do trânsito. Ó, toma cuidado a pedestre ali para atravessar a avenida aí. É isso que a gente orienta e sempre alerta para evitar acidentes. E o destaque do São Roque Notícias desta quinta-feira, dia 22 de agosto, também é relacionado ao trânsito, infelizmente cada vez mais violento. Será enterrado hoje em São Roque o corpo do ex-jogador de futsal da seleção da cidade, Glauber Domingos, Sala, de 30 anos. Glauber, que era escrevente de cartório na cidade, morreu em um acidente de trânsito no acesso à rodovia Castelo Branco, na manhã desta quarta-feira. O corpo do ex-jogador será sepultado às 10 horas da manhã no Cemitério da Paz, em São Roque. Ficar calado, com medo, refém de bandidos. A sensação quando o assunto é segurança pública é de insegurança. Moradores de Sorocaba entraram em contato com a nossa produção para pedir ajuda, porque estão cansados de ver de camarote a ação de traficantes e da polícia, não. Por isso, nossa equipe aproveitou a presença do delegado-geral na região para discutir sobre o assunto. A sensação de quem passa pelas ruas do Jardim Tulipas, em Sorocaba, é de medo. Somente uma moradora quis dar entrevista, mesmo assim, sem se identificar. À noite é escuro aqui, eu mesmo não passo aqui, medo, né, do pessoal aqui, porque tem bastante gente que usa droga, tudo. A escuridão que ela se refere é por conta dos postes. Segundo os moradores, as lâmpadas foram quebradas a mando de traficantes. É uma estratégia para se esconderem da polícia. Ela já foi assaltada 2 vezes no local. Eu estava indo trabalhar de manhã, era 8 horas da manhã. Daí veio um menino, acho que uns 13, 14 anos, queria levar meu celular, daí eu comecei a gritar. Ele ia vender, acho que um troco de droga, né? Vender por R$10 e já era. A moradora do bairro afirma que já chamou a polícia várias vezes, mas ninguém apareceu. Ela já pensa em se mudar. Minha mãe fala de mudar daqui por causa disso. E mesmo se a polícia chegar até os suspeitos, olha só o que os traficantes fizeram para facilitar a fuga. Eles arrombaram
as grades aqui do alambrado do CDHU. Os moradores não querem se identificar, sinal de medo e de represália, já que, segundo eles, a polícia não faz nada. O delegado-geral do estado de São Paulo, que é de Sorocaba, comentou sobre o assunto. Não digo que é refém. O Estado jamais vai permitir, o Estado de São Paulo, que a sua comunidade seja refém disso. Tem que ser combatido. Combate à criminalidade e a drogas é algo permanente. Ela não cessa. Então a sociedade tem que acreditar nesse trabalho, tem que denunciar e ajudar também a comunidade como um todo. Esta é a nossa e de todas as sociedades, delegado. Agora são 7h10. Agora sim a gente volta a falar com o repórter Pedro Leão, que hoje está na rodovia José Hermílio de Moraes, mais conhecida como Castelinho. Pedro, em princípio eu tinha falado ali avenida, mas que fique bem claro, viu? Uma rodovia, foi de repente no calor ali da emoção, porque eu fiquei preocupado ali com os pedestres. Por favor, diga as suas informações aí, Pedro. É isso, Fernando. Agora tudo ok, tudo funcionando normalmente. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar novamente a Castelinho. Como eu estava dizendo no primeiro bloco, o tráfego é intenso, sentido Castelo Branco, e no sentido contrário, quem chega a Sorocaba não encontra dificuldades. Intenso também é o sistema Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo na chegada a São Paulo. Então o motorista vai encontrar um pouco de lentidão, é bom sempre ficar atento. Atento também quando você for trafegar pela Raposo Tavares com destino a Itapetininga com as obras de duplicação da Raposo Tavares. Fernando. Legal, Pedro. Agora o Eduardo está mostrando bem pra gente. Olha só essa imagem. Dá uma olhada, telespectador de casa e você que nos acompanha. 2 pedestres aqui, ó, no meio da pista, ó. Olha só. Olha a imprudência. Com vários lugares para atravessar a rodovia, ó. Temos a ponte aqui, mais um pouquinho onde o Pedro está aqui antes, temos uma passarela, também uma ponte. Olha lá. Olha a imprudência. Aí depois a gente chama a atenção porque a gente não quer que isso aconteça, telespectador. E você que é pedestre, nós que somos pedestres, dá só uma olhada. Isso é um perigo, viu, Pedro? A gente está mostrando aqui imagens de duas mulheres, parece ali, atravessando a rodovia. Um baita perigo ali, não tem faixa de pedestre, não tem nada. Então é isso que serve o nosso link, também para orientar pedestres, não apenas motoristas, com relação ao perigo do trânsito, viu, Pedro? Exatamente, Fernando. Ontem mesmo nós conversamos com a Polícia Militar Rodoviária, que orientou não somente os motoristas, mas também os pedestres sobre os cuidados na rodovia e de uma forma geral. Exatamente, olha aqui, o Eduardo Bartos mostrando mais um caso aqui, ó. E assim, ó, detalhe, viu, aqui, do lado esquerdo aqui, ó, mais um pouquinho aqui, o Eduardo vai abrir a imagem aqui, ó. Dá só uma olhada, a ponte. Ou seja, dá para atravessar com tranquilidade, a gente percebe que já tem até um caminho feito pelos pedestres, tudo bem, é feito para agilizar o trabalho e tal, mas vamos pensar na segurança, né, pessoal? Isso é sempre importante no trânsito. Obrigado, viu, Pedro, pelas informações, daqui a pouco a gente volta. Tá certo. A comissão processante da Câmara Municipal de Itapetininga decidiu continuar com o pedido de cassação do prefeito Luiz de Fiori por supostas irregularidades. Em reunião realizada nesta quarta-feira, foi aberta a defesa do executivo. O motivo da continuidade é que a comissão processante acredita que a defesa não respondeu às acusações. Houve a denúncia e a denúncia é muito bem embasada, então nós temos que apurar para passar para a população, que é o nosso papel de fiscalizar o executivo. A defesa do executivo menciona o desaparecimento de documentos da prefeitura, o que, segundo a comissão, não anula as denúncias, já que seriam documentos públicos. Nesta terça-feira, Camila Aparecida de Souza Coelho foi ouvida pela polícia na delegacia seccional de Itapetininga, mas o motivo da intimação não foi informado. A defesa do prefeito afirma ainda que o presidente da comissão é amigo pessoal de Camila, já que os dois têm amizade em uma rede social. De acordo com o vereador, isso não é suficiente para invalidar o processo. Foi sorteada a comissão, foi escolhido por sorteio, foi público para todo mundo ver na Câmara Municipal. No texto, Camila aponta que o secretário de Obras, Amadeu Graciano Vanoli, usou a máquina pública para agilizar a documentação para uma reforma na própria casa. Afirma ainda que o secretário de Promoção Social, o ex-prefeito de Avaré, foi condenado por improbidade administrativa e perdeu os direitos políticos por 3 anos. Por fim, alega que uma empresa ligada a um assessor de gabinete da prefeitura usou o ginásio municipal Ayrton Senna para uma festa sem licitação e nem vistoria dos bombeiros.
Na defesa, o prefeito alega que o secretário de Promoção Social não está inelegível e que também não pode ser responsabilizado pela conduta de secretários, algo que os vereadores discordam. São pessoas nomeadas por ele, então ele tem participação administrativa nisso. A comissão processante vai se reunir na próxima segunda-feira para traçar o cronograma de apurações. E o prefeito Luiz de Fiore deve ser o primeiro convocado. O relatório final do processo será apresentado até 4 de novembro e precisa ser votado por todos os vereadores. Dependendo do resultado das investigações, a Câmara pode entrar com uma denúncia no Ministério Público ou até pedir a cassação do chefe do Executivo. E nos próximos 90 dias, os vereadores devem ouvir ainda a denunciante Camila Aparecida, secretário, assessores citados e diretores da Prefeitura. Da TV Sorocaba SBT, a gente vai direto à redação do SBT Manhã para saber as notícias de repercussão desta quinta-feira com Patrícia Rocha. 3 criminosos, um deles menor de idade, foram detidos depois de roubar um carro na zona leste de São Paulo. A própria vítima ajudou a capturar os assaltantes. Quem explica essa história pra gente é a repórter Larice Neves. A vítima foi abordada aqui na Avenida Itaquera por volta de 9 horas da noite. 3 criminosos com 2 armas de brinquedo mandaram ela descer do carro. O motorista que passava ajudou e eles começaram uma perseguição. O bando seguiu por essa avenida na contramão. Policiais perceberam, acharam estranho, acionaram uma viatura e conseguiram prender os criminosos. Um deles tem 16 anos. Viu as imagens dos criminosos dentro da viatura? Preocupados eles, né? Sorrindo bastante dentro da viatura. É essa impunidade que a gente quer que acabe no Brasil. A gente, nós, enquanto cidadãos, se sentir seguros e os criminosos, sim, atrás das grades, punindo, ou sejam, melhor, que sejam punidos por aquilo que cometerem. Sete horas e 19 minutos. Segue até o dia 28 deste mês a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E a APAI de Sorocaba preparou uma programação especial para lembrar a data aqui na região. Os detalhes ao vivo, novamente com o repórter Pedro Leão. É isso aí, Fernando. Com o tema Desafiando Limites, Diminuindo as Diferenças, a programação tem como objetivo a inclusão social. Sobre este assunto, eu converso agora com Alex Nogueira, que é orador da APAI. Alex, bom dia. Que atividades estão programadas? Bom dia, Pedro. A APAI esse ano diversificou bastante as atividades. Começou ontem com uma palestra com a terapeuta ocupacional aos pais, direcionada aos pais. No dia de hoje tem uma peça teatral das 9 da manhã até as 14 da tarde para os alunos e também alguns pais acabam participando, né? Amanhã em seguida a torneio de basquete, temos passeio deles numa boate da cidade para os alunos mais jovens e finalizando a semana com a ida deles ao cinema num shopping aqui da cidade também. Então a diversificação foi bem interessante esse ano. O evento é destinado somente aos alunos e aos pais ou ele também é aberto ao público? Olha, a entidade é uma entidade pública, né, Pedro? Então, direcionado aos pais, nós temos as atividades que foi feita ontem com a nossa terapeuta ocupacional. Os alunos participam hoje desses eventos que eu acabei de comentar com você, esses passeios, essas diversificações, né, diversões para eles. E sempre a sociedade a APAI está sempre de portas abertas para toda a sociedade, seja o empresariado, sejam políticos, seja o poder municipal, ela está sempre de portas abertas para que venham conhecer o nosso trabalho e sensibilizar também o que nós podemos fazer por essas pessoas que lá estão. E qual é a importância de um evento como esse? A importância é uma movimentação das APAIs do Brasil, onde todas as APAIs tentam mostrar que essas pessoas que lá estão, elas têm limites, têm dificuldades, mas elas vêm se superando, vêm se necessitando de uma inclusão social. Precisam de ter uma oportunidade num trabalho, no mercado de trabalho, numa escola, enfim, para que elas possam se socializar de melhor forma possível com toda a sociedade. Fica o convite também para as pessoas ajudarem essas entidades, né? Com certeza. Sorocaba é uma cidade onde nós temos diversas entidades sérias, né? A APAI, felizmente, está entre uma delas. E nós deixamos, sim, de portas abertas para quem quiser conhecer e auxiliar a APAI. Ficamos de portas abertas sempre. Ok, muito obrigado pelas informações. E a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência segue até o dia 28 de agosto. Para mais informações, a programação completa você pode acessar o site www.sorocaba.apaibrasil.org.br. Fernando. Obrigado, Pedro, pelas informações.
E a gente continua a falar sobre solidariedade. Hoje nós vamos conhecer a Mais Vida de Itu, que oferece tratamento a pessoas com câncer. Mas o trabalho da ONG vai além disso. Veja na reportagem. A importância da água, principalmente para quem faz tratamento contra o câncer, foi bastante comentada nesta palestra. A água é uma fonte vital, ou seja, ela é essencial para a nossa vida. Cada assistido vai levar para casa uma garrafa com marcações, um lembrete. Está na hora de tomar mais um copo. Ela ajuda a estar eliminando as toxinas do medicamento, porque eles tomam bastante, são medicamentos fortes, então ela realmente ajuda mesmo na recuperação do paciente. A água eu tomava assim, 3 copos, tomava mais suco, mais chá. Dona Roseli é um exemplo. Durante a explicação da nutricionista, ela mostrou o que leva por todos os lugares. 4 garrafinhas. Eu encho as 4, vou tomar ela durante o dia. Quando chega a noite, elas estão vazias, eu encho elas e coloco na geladeira de novo. Para começar, na manhã, a hora que eu levantar, eu começo naquelas 4. A ONG realiza o projeto Alimentação Saudável, para melhorar a qualidade de vida de quem não tem condições de comprar alimentos frescos e saudáveis. Frutas e verduras fresquinhas são doadas. Uma vez por mês, eles levam para casa uma cesta básica. A ONG, criada há 8 anos, vive exclusivamente de doações da comunidade. Todo o trabalho do Mais Vida é desenvolvido através de doações espontâneas da população em geral, através do telemarketing, faz o contato via telefone com as pessoas e pessoas que colaboram mensalmente com a instituição, trazem doações, roupas para o bazar, doações de leite, cestas básicas. Os pacientes em tratamento passam por uma avaliação com o assistente social para receber de graça o auxílio de profissionais. É feito uma avaliação socioeconômica familiar e logo após essa avaliação, o paciente é encaminhado para a equipe multidisciplinar e para os programas também da instituição. A sessão com a psicóloga sem sair da ONG é definida de acordo com a necessidade de cada pessoa. A fisioterapia é outra alternativa para transformar a vida de quem recebeu o diagnóstico. Dona Zilda descobriu a ONG por meio de uma amiga, em uma época bem difícil. Quando eu cheguei aqui, eu não movimentava, né, minhas mãos, os pés, as pernas, por causa de uma doença que eu tenho, dermatomiosite. Então, quando eu cheguei bem debilitada, né? E agora eu estou bem melhor, graças a Deus e a Dani, né? A fisioterapia trabalha a reabilitação de movimentos fundamentais. O meu trabalho aqui no Mais Vida é fazer com que essas pessoas que passam por um processo tão difícil, tão doloroso, voltem a ter uma rotina, se não normal, mais perto do normal, sem dor, sem sequelas. Como você fica quando ganha um beijo como o da Dona Zilda, por exemplo? Para mim é tudo. Eu fico até emocionada, porque eu realmente faço o que eu amo. É um amor, assim, à minha profissão e aos meus pacientes. Muito mais do que bonito, dignifica o ser humano. A unidade da Mais Vida em Itu fica na Avenida Belo Horizonte, número 203, no bairro Brasil. E o telefone lá é o 11 40 23 5107. E também há uma unidade em Votorantim. O endereço é na rua Monte Alegre, número 518, no centro da cidade. E o telefone da unidade de Votorantim é o 15 3243 4683. A quinta-feira deve ter temperaturas mais altas na região. E a gente vê agora imagens ao vivo do céu em Sorocaba, que ainda está parcialmente nublado, mas ao fundo o sol começa a aparecer. As temperaturas hoje na cidade variam entre 14 e 28 graus. Confira como vai ficar o clima em outras cidades da região. Serquilho, as temperaturas variam entre 14 e 28 graus, mesma mínima para Jundiaí. Itapetininga tem máxima de 27. Ibiúna registra mínima de 11 e máxima de 26 graus.
A cidade de Salto é uma das que a Justiça escolheu para informatizar a Vara do Trabalho. A inauguração foi nesta quarta-feira e contou com a presença do presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Romeu é advogado há 17 anos. O novo sistema vai facilitar a vida dele. O tempo que se perde, o advogado tem que sair do seu escritório, se dirigir até o fórum para compulsar o processo, fazer a carga do processo, isso toma um tempo muito grande e precioso do profissional. E com o processo eletrônico isso tende a acabar, né? Hoje ainda ele virá para realizar as audiências, mas em breve podemos chegar a dispensar até esse tipo de atividade aqui no fórum. Vai ajudar na economia de tempo, economia de todos os gastos do poder público, dos advogados, da sociedade de um modo geral. O processo judicial eletrônico foi desenvolvido há um ano no Brasil e tem o objetivo de informatizar todo o judiciário brasileiro. Por enquanto, 29 varas no país utilizam a nova ferramenta. Para os especialistas, o projeto representa um marco na história da justiça. Eu proferia sentenças manuscritas no ônibus rodoviário, para economizar o tempo. E hoje em dia tudo é mais fácil. A sociedade vai se modernizando e vai facilitando tudo. A população vai conseguir a solução de seus processos de uma maneira muito mais rápida, célere, com mais qualidade e efetividade na justiça. Aqui em Sorocaba, o balanço do Fórum Eletrônico é positivo, apesar de algumas oscilações no sistema de computadores. O diretor informou que vai fazer adequações plenas na ferramenta em setembro. O sistema foi implantado em abril deste ano em 12 varas. A previsão é que, em média, 3.000 processos de papel deixem de existir. Espaço aberto agora para quem gosta de arte, cultura e esportes. Abertas as inscrições para oficinas de música, dança e atividades esportivas que serão oferecidas nos Centros de Referência da Assistência Social de Salto. O repórter Pedro Leão tem os detalhes. Pedro. São oferecidas aulas de ginástica para adultos e idosos, além de balé para crianças. Sobre este assunto eu converso agora com Lucília Barbosa Damasceno, que é secretária de Ação Social, Adolescência e Cidadania de Salto. Bom dia, Lucília. Que outras atividades estão programadas? Bom dia. Estão programadas as atividades também de capoeira, street dance, jazz, musicoterapia. E em parceria com a Secretaria de Esporte também temos atletismo, handebol, futsal. E em parceria com a Secretaria de Cultura temos teclado, violino, e tantas outras oficinas que tem no site também. São quantas vagas em todas esses esportes, essas atividades oferecidas? Então, temos vagas hoje em todas elas, números variados, dependendo do nosso espaço físico. Mas o importante é que a população nos procure os CRAS para fazer novas turmas e assim a gente poder oferecer a todos. Como eu citei no começo, tem para criança e tem para idoso, né? Isso, temos e ginástica também para adultos também. E quem pode se inscrever? Todos os moradores da cidade de Salto, está aberto essas oficinas já citadas, então para moradores de Salto está à disposição todas essas oficinas. É só para os moradores da cidade ou quem é de uma cidade vizinha pode participar? Não, só para os moradores de Salto, que frequentam os nossos espaços da assistência social. Precisa levar algum documento na hora da inscrição? Não, aí é só procurar as técnicas que nós temos nos CRAS, assistente social, psicólogos, e procurar os cursos que são oferecidos, as oficinas, as crianças obviamente serem acompanhados dos pais, de um responsável, e aí é só procurar lá a nossa equipe. Ok, muito obrigado pelas informações. E para saber todos os cursos e as vagas disponíveis e onde se matricular, basta acessar o site da Prefeitura de Salto, que é www.salto.sp.gov.br. Fernando. Ok, Pedro, obrigado pelas informações e bom trabalho a todos aí da equipe. E a gente continua a falar de esportes. No futebol, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians perdeu para o Luverdense, time que figura na terceira divisão do futebol brasileiro. Veja os gols. Aos 45 minutos do segundo tempo, Misael ajeitou a bola com a mão e marcou o gol da vitória do Luverdense. O Corinthians vai precisar vencer a partida de volta por 2 gols de diferença para avançar às quartas de final.
No Pacaembu, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense com este gol aos 3 minutos. O time paulista está invicto faz 12 jogos. O argentino Montilho cruzou e o jovem Gabriel, de 16 anos, marcou o único gol do jogo na Vila Belmiro. Santos 1, Grêmio 0. O Cruzeiro venceu o Flamengo no Mineirão. William aproveitou o rebote e marcou o primeiro. O segundo foi uma pintura de Everton Ribeiro. Ele deu um chapéu no zagueiro e chutou no ângulo. O Flamengo descontou com Carlos Eduardo, 2-1. Depois do bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Samuel fazer Fluminense 1, Goiás 0. O goleiro Diego Cavalieri ainda evitou o empate ao defender o pênalti cobrado por Walter. E o Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Norman Roberto. A gente encerra esta edição com imagens ao vivo da rodovia Senador José Hermílio de Moraes a Castelinho, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!